Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Meu Pai, nós consagramos em nome de Jesus o dia de hoje, para que seja um dia de muitas vitórias, seja um dia de livramentos, seja um dia de paz, seja um dia de alegria, seja um dia que o Senhor nos conduza pela nossa mão e guie os nossos passos. Senhor, nos livra do enrosco, nos livra da armadilha. Desfaça agora, Pai, todo o plano de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa. Repreendemos a obra de inveja, de maldade, de contrariedade, tudo aquilo que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Pedimos que a proteção do Senhor, o sangue de Jesus, cubra a nossa vida e cubra a todos da nossa casa. Pedimos sabedoria, Senhor, porque temos falta dela. Necessitamos de sabedoria. E também oramos, Pai, para que o Senhor nos guie no nosso propósito, como família. Que o nosso lar seja abençoado. Que o nosso lar seja um lar próspero. Seja um lar, Senhor, que esteja avançando. Que nossos filhos, eles possam florescer, crescer e viver o extraordinário do Senhor aqui nessa terra. Abençoe o nosso casamento. Abençoe o nosso cônjuge. Abençoe a nós. Nos fortalecendo, Pai, nos capacitando. Toda pessoa que está desanimada, Pai, toda pessoa que está prostrada, toda pessoa, Pai, que está batalhando todo dia, que está buscando vencer, que está buscando uma vitória, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu poder toque nessa pessoa. Reveste ela do Teu poder, Pai. Reveste ela da Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toque-a com o Teu poder, Espírito Santo. Toque-a com a Tua graça, meu Deus. Que caia por terra agora o laço do inimigo. Que caia por terra aquilo que foi engendrado contra ela. No nome de Jesus, nós declaramos vitória, declaramos paz, declaramos saúde. Declaramos o avanço do Senhor na Tua vida, em nome de Jesus. Também oramos por justiça. Que toda injustiça, toda maldade, toda difamação, tudo aquilo que vem contra você, nós oramos que por 7 caminhos bata em retirada. Meu Deus, quebre a disfunção dentro dessa casa. Quebre a disfunção dentro dessa casa. Oramos por tudo aquilo que se repete como um padrão dentro dessa família, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, tira a desconfiança dessa pessoa, tira a inquietação dessa pessoa, tira, Senhor, tudo aquilo que está preocupando ela, tudo aquilo que está perturbando ela, tira dela agora. Entregamos tudo nas Tuas mãos, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. O Senhor me disse para entregar uma palavra, eu quero compartilhar uma palavra com a Valdete. Valdete, o Senhor está quebrando uma disfunção dentro da tua casa. O Senhor está entrando com intervenção. Deus tem planos de paz para a tua casa, para a tua vida. E eu cancelo uma obra de maldade contra a tua vida, Valdete, em nome de Jesus. O Senhor também me mostrou uma pessoa que tem uma dor no braço direito, começa aqui em cima e desce o braço. Seja você quem for que está com essa dor, eu declaro saúde sobre ti. Eu declaro saúde sobre a tua casa, no nome de Jesus. Também tem uma pessoa que está com uma hérnia de disco, tem sentido dores fortíssimas. Eu quero orar por você, no nome de Jesus. Eu sei que Jesus cura. No nome de Jesus, que você receba saúde agora. Que toda a hérnia de disco renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus é bom e Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando, há um trabalhar de Deus. Tem uma pessoa com uma dor na coxa direita, sente cada fisgada forte na coxa direita.
Eu declaro saúde sobre a tua vida. Jesus Cristo dá saúde. Coloque sua fé nele agora. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos ao vivo. E o que Deus tem para falar com você hoje? Qual que é a mensagem do alto hoje para nós? Bem, logo você vai saber. E eu quero aqui dar o testemunho da Edilene, que nos acompanha nas orações. Ela escreveu: há mais de 4 anos eu te acompanho e tenho testemunhos na minha vida e na minha família, inclusive de cura. Eu fui curada de uma artrite no meu ombro direito. Sempre falo para as pessoas com quem compartilho os ensinamentos que o Senhor é um homem íntegro e alinhado com Jesus. Deixo aqui a minha gratidão. Obrigado a você, a sua esposa. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, irmã. Também recebi o testemunho do Evanil, que nos acompanha nas orações, e escreveu aqui: sou grata porque encontrei o Senhor através de um compartilhamento. Olha a importância de você compartilhar aí, né, as orações com outras pessoas. E ela escreveu assim: há 3 anos eu sofria com dores no meu joelho, tomando injeções. Meu joelho inchava e nada resolvia. E eu já estava com a cirurgia marcada. Na sua live você declarou a cura e eu recebi. Hoje estou curada para a honra e glória do Senhor. Essa é uma das bênçãos que recebi. Obrigado pela sua palavra e pela sua fé. Amém. Que Deus abençoe. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Lembre-se, quem cura é Jesus. A nossa fé tem que estar em Jesus. Ele cura. Jesus cura. É Ele que salva, é Ele que liberta. Eu sou homem, sou falho, sou limitado, mas Jesus não tem limites. Ele é todo poderoso. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você. Você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida aí. E se não é inscrito no canal, inscreva-se. Compartilha com outras pessoas. Tem sempre alguém próximo de nós que precisa de uma palavra, que precisa se levantar de algo. Nós vemos as pessoas aí todos os dias sofrendo, de sol a sol, lutando pelo pão. Nem todo mundo está vencendo. Tem gente passando, por maus bocados na vida. E eu creio que Deus te colocou aí para você ser abençoado, mas também para você compartilhar essa oração com outras pessoas. Compartilha, manda aí para os amigos, para os grupos que você participa, no nome de Jesus. Olha a palavra que Deus me deu. Em Números capítulo 25, verso 11 e verso 12, diz assim: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois zelou o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou o meu conserto de paz. Precisamos quebrar a disfunção. O que é quebrar a disfunção? Você vai entender. Finéias foi um homem disruptivo, um homem que encerrou com uma praga, encerrou com uma iniquidade. O povo de Israel estava se desviando de Deus e as coisas estavam tomando proporções gigantes, o povo estava se afastando e de repente entra Finéias no cenário e Finéias choca todo mundo. Finéias entra numa tenda e acaba, através de um ato, ele termina com um pecado, ele termina com um problema. E naquela época se resolvia as coisas assim, hoje não se resolve assim, desse jeito. Mas Finéias foi um homem que ele deu um basta, ele disse: eu não aceito mais isso. Nós não podemos mais viver longe do propósito de Deus. Então ele se posicionou. E aqui a Bíblia deixa registrado que Deus, quando viu o que Finéias fez, Deus viu que tinha gente que não queria mais viver numa disfunção. Deus viu que havia pessoas no meio do povo de Israel que não estavam desobedecendo a ele deliberadamente. Havia um grupo, sim, de pessoas que estavam errados, só que havia uma maldição. Deus liberou uma palavra e 24.000 israelitas foram mortos por causa da iniquidade, por causa do pecado. Deus resolvia as coisas dessa maneira.
eu vejo que, assim como Finéias encerrou uma praga, nós precisamos encerrar uma disfunção também dentro da nossa casa e na nossa própria vida. E as disfunções que nós temos que encerrar hoje são de coisas que nós aprendemos, hábitos errados, porque o nosso DNA, gente, o nosso DNA não carrega só informações físicas a respeito de nós. O nosso DNA, ele também carrega hábitos que vêm de pais, hábitos que vêm de avós, hábitos que vêm de parentes. Por exemplo, um dos meus filhos, ele carrega, ele repete, sabe, como se fosse não é um comportamento, é como se fosse uma mania, sabe, igual a de uma pessoa da minha família. Faz exatamente igual. E sabe, nos primeiros anos ali da vida dele, não teve muita convivência com esse parente. Mas repete os mesmos hábitos, sabe? Parece que mesmo criado longe, faz a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que no nosso DNA nós acabamos carregando certas coisas que vêm da nossa família. Por exemplo, a impaciência, a questão da pessoa ter ela tem um problema de autoimagem, de autoidentidade, de uma identidade muitas vezes fraturada, hábitos de vícios, né? Hábitos de pecados, seja de traição, de mentira, certo? Que você carrega ali no DNA. Então, às vezes não se trata nem de maldição, são informações que a pessoa carrega. E isso tudo faz com que a vida da pessoa se torne mais difícil. Então, a maioria dos problemas que nós enfrentamos não começou conosco, não começou contigo. Eles foram transmitidos através da tua linhagem familiar, ou seja, de pai para filho, de avós para netos. É bom olhar para a história da sua família e ver em que somos bons e em que nos destacamos, mas também é bom ver na linhagem familiar quais as fraquezas da família, porque você está carregando, sabe, um conjunto de coisas aí. Você carrega coisas boas da sua família, mas você carrega também coisas ruins da sua família. Você foi chamado para estabelecer um novo padrão. Você deve ser a exceção. É interessante, sabe? Alguns filhos viram os pais em vícios quando eram pequenos e quando cresceram eles disseram: eu nunca quero ter esse vício porque meu pai teve esse vício, a minha mãe teve esse vício, o meu avô teve esse vício. Mas quando você vê, a pessoa está repetindo os mesmos erros do avô, está repetindo os mesmos erros, sabe, do pai. Tem gente, sabe, que o pai ou o avô ou a avó, tudo que chegava nas mãos dessa pessoa, ela dava um jeito de pulverizar aquilo. Tudo que caía na mão dela, sabe, ela dava um jeito de terminar, ela dava um jeito de perder qualquer recurso, qualquer empresa. Você vai ter que dar um basta nisso. Caso contrário, isso vai perpetuar na tua linhagem, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos. E eu penso da seguinte maneira: se eu não quero algo para mim, eu não quero também para a vida dos meus filhos. Então tem coisas, sabe, esse espírito de raiva que você tem, esse descontrole, essa ira que lhe dá, essa coisa que toma conta de você e que você, sabe, não vê mais nada na frente, e quando vê, você já falou que não deveria falar, você acabou magoando as pessoas, você acabou entristecendo. Bem, alguém da tua família era assim. Alguém da tua família era exatamente essa pessoa explosiva, essa pessoa de pavio curto, essa pessoa que não gostava de ouvir, essa pessoa que tinha o jeito dela. Bem, ela carrega isso aí de outra pessoa da família. Seja de um avô, seja de um pai, né? E isso a pessoa carrega.
Então tem coisas boas que nós carregamos no nosso DNA, mas tem coisas que não são boas. Você pode ver, Davi pecou e os filhos dele pecaram também. Salomão teve o mesmo problema que Davi, o mesmo, se repetiu o mesmo problema de Davi, Salomão teve. É coisa mais incrível. Se você olhar para a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, os três mentiram. Os três mentiram. Abraão mentiu que a mulher dele era a esposa dele. Era uma meia-verdade, porque ela era meia-irmã dele. Isaac mentiu também a respeito da sua esposa, dizendo que ela não era sua esposa só para se proteger de um povo inimigo. E Jacó, então, Jacó surfou na mentira. Jacó surfou na mentira. Então, isso nós estamos falando de uma disfunção na família. É algo que está se repetindo dentro da casa. No entanto, você pode deter a praga na sua família. Você pode ser um Finéias. Pode haver bagagem negativa, pessoas que fazem concessões, vícios, mediocridade. Finéias teve que acabar com o compromisso com o pecado, acabar com o desrespeito, acabar com a adoração de deuses errados. Foi drástico, foi extremo, mas o que você não destrói acaba te destruindo. O que você não destrói acaba te destruindo lá na frente. Então você vai ter que se posicionar e você vai ter que dizer: na minha família não vai acontecer isso. Você já viu que às vezes numa família irmãos não se dão? Irmãos não se dão? E daí você pensa: não, mas eu me dou bem com meu irmão, mas às vezes acontece alguma coisa ali na frente, sabe, para que aconteça a mesma coisa. A maldição tem que ser quebrada em alguém. Tem gente que está sempre envolvida em rolo financeiro, sempre envolvida num rolo, sempre envolvido numa coisa errada. E se você vai pegar a linhagem familiar da pessoa, alguém da família dela também era assim. Também era assim, se enrolava. E não adianta. Às vezes a pessoa começa muito bem na vida e pensa assim: não, eu vou ser diferente. Eu vou ser diferente do meu pai, eu vou ser diferente dos meus avós, eu vou ser diferente dos meus tios. E ele começa lá nos seus 30 anos, seus 40 anos, estou indo bem, sabe? Consegui quebrar aquela maldição, consegui quebrar aqueles hábitos que vêm da família. Daqui a pouco a pessoa está endividada de novo. Está toda enrolada financeiramente, que nem o pai, que nem o avô, e perdendo tudo de novo. Você pode dar um basta nisso. Você tem que ser um Finéias de Deus. Aí você pergunta: e como que eu posso quebrar completamente com esses laços? A Bíblia diz no Salmo 119, 105. Presta atenção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se você começar a cumprir os princípios da palavra, você vai quebrar essa disfunção na tua vida. E a partir de ti, teus filhos, teus netos não vão viver o que você viveu, não vão viver o que os teus pais ou teus avós viveram. Não conviva com a disfunção, quebre a disfunção. Aí você diz assim: ninguém na minha família tem sucesso, nós mal conseguimos sobreviver. Foi isso que passou para você. Foi isso que passou para você. Ou seja, a mesma dificuldade que veio lá de trás, agora está na sua vida. Mas você vai ter que começar a declarar: a partir de mim vai nascer uma família próspera. A partir de mim vai viver uma família cheia de paz. Eu não vou cometer os pecados dos meus pais, dos meus avós. Eu não vou repetir o mesmo erro dos meus tios. Eu não vou viver isso. Eu quero viver algo novo na minha vida. Você tem que quebrar a disfunção na tua casa. Você pode ter carinho pela tua família, você pode amar a tua família, mas tem disfunções que você tem que quebrar. Se você não quebrar certas disfunções na tua vida, você vai viver sempre na sombra da mediocridade, sempre na sombra desses hábitos ruins. E sabe, não é uma coisa que você tem culpa, podemos dizer assim, porque você carrega isso no seu DNA. Você tem que aprender a quebrar isso, é quebrar essa disfunção.
Então, sabe, não fique se culpando, puxa, realmente eu tenho tudo isso. Bem, não se culpe, mas quebre isso andando por princípio da palavra de Deus. Quebre essas coisas andando por princípio. É assim que você vai passar para os seus filhos, é assim que você vai passar para os teus netos, sabe, uma outra vida. Você só vai poder replicar isso nos seus filhos e nos seus netos se você for uma pessoa de princípios. Porque Deus abençoa a vida do justo. Deus abençoa a vida de quem cumpre princípios. Aí você diz assim, puxa, mas sabe, minha família é uma ótima família. Eu não estou dizendo que não, mas estou dizendo que você carrega. Você carrega as coisas boas da tua família, mas carrega as coisas ruins também. E a maneira de quebrar as coisas ruins e ficar só com as coisas boas é cumprindo princípios. Se você cumprir princípios, você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Amém? Agora, você não pode ignorar que o que eu estou falando é uma tremenda verdade. Certo? Espero que você reflita sobre essa mensagem. Espero que você pense e que está na hora de você dar um basta em algumas maldições, em algumas pragas que têm acompanhado a tua casa. Tem coisas, hábitos, sabe, comportamentos que você não pode replicar na sua vida. Vai trazer problema para você lá no futuro. E aquela coisa, aquilo que você não dá um basta, te assombra. Aquilo que você não diz chega, continua a te perturbar. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, mas antes disso, eu quero falar da nossa Academia Kingdom, que inclusive hoje, 9h45 da manhã, eu vou entrar ao vivo aqui, lá na minha academia, dando conselhos, ajudando pessoas, ouvindo. Olha, tem sido maravilhoso o nosso tempo de mesa, como eu digo. Bem, nós estamos presenteando todo aquele que se inscrever na Academia Kingdom até domingo ao meio-dia, com 21 e-books, livros digitais. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você. Olha só quantos livros. São e-books, né? Que você pode ler no seu celular, pode ler no seu tablet, no seu computador. Quando você se torna aluno da Academia Kingdom, você pode baixar esses livros. E aquela coisa, se você quiser ficar um mês só na academia para testar, para experimentar, você fica um mês só. Um dia antes de fechar ali o ciclo e não renovar, você cancela. Então, menos de R$10, gente, para você se inscrever, para você ter uma experiência com a Academia Kingdom Global. Inclusive, a partir do ano que vem, vamos ter teologia também, um módulo de teologia dentro da academia, fora todos os outros módulos que a gente tem, né? Temos ali módulo de intercessão, módulo de batalha espiritual, módulo de finanças, tudo dentro da academia, certo? Eu quero convidar você a experimentar. Se você não gostar, quando fechar ali 29, 30 dias, você cancela. Não conseguiu cancelar? Entre em contato com a nossa equipe que o nosso pessoal ajuda você. É simples assim, certo? Eu acredito que você tem que experimentar, de repente você gosta, de repente você vê que tem sentido para você e a gente continua andando junto, tá bom? Então, se você quer andar mais perto de nós, se torne aluno da Academia Kingdom Global, certo? É uma escola online que Deus me deu com uma visão de abençoar a vida das pessoas, em nome de Jesus. E domingo agora, nós vamos ter Santa Ceia aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, coração do estado do Rio Grande do Sul. Terra dos Montes, conhecida como Terra dos Montes, Santa Maria. E no sábado vamos ter uma vigília do Espírito Santo. Vou transmitir tudo aqui para vocês, certo? Uma vigília que vai começar às 18 horas, vai começar bem na minha oração da noite e vamos ir até o término. Vai ser uma grande bênção. Convidei homens de Deus para estarem comigo. Vai ser um tempo de louvor, um tempo de busca, um tempo de batismo do Espírito Santo. Se você quiser vir para cá, vem, certo? O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935. É a igreja que eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja. Somos voluntários, abrimos mão, não queremos nada de salário, não queremos nada de recurso financeiro na igreja, queremos só ajudar na igreja, certo? Somos voluntários dentro dessa igreja. E se você quiser vir, conhecer, vem, você vai ver que bênção que vai ser, ok? Muito bem, deixa eu declarar aqui o Salmo 91. Enquanto eu declaro, eu peço que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para amigos, manda para parentes, manda para pessoas próximas essa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Só deixa eu falar uma coisa. Você que quer se inscrever na academia aqui no Global, vai lá no meu site, www.vinicius07.com.br. Tá lá no meu site. Eu falei da academia, eu não falei onde você se inscreve. Você pode se inscrever aqui, tem um link aqui na descrição do vídeo ou direto lá no meu site, www.vinicius07.com.br. É fácil de você encontrar, ok? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Tem um motorista de ônibus que está aí me ouvindo. Anda com muitas dores nas pernas. Eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Seja você quem for, eu quero declarar saúde sobre as tuas pernas, no nome de Jesus Cristo. Tem uma mulher chamada Zulmira. Deus te visita agora, Zulmira. No nome de Jesus. Ser tocada pelo poder de Deus agora. Toda disfunção na tua casa seja quebrada em nome de Jesus. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para Marlise. Marlise, Deus te visita. E eu vi portas se abrindo para você. Coisas que Deus está liberando sobre a tua vida. E é uma porta diferente, viu? Deus tem algo diferente aí para a tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por você agora, em nome de Jesus Cristo. Primeiro eu quero fazer a declaração profética de hoje, e depois eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar profeticamente que toda disfunção nessa casa encerra hoje, toda praga encerra hoje, todo hábito errado que vem da família, todo vício errado, todo temperamento descontrolado encerra hoje. Tudo aquilo, Senhor, que é feito por ímpeto, tudo aquilo que é feito, Senhor, sem pensar, tudo aquilo, Senhor, que impede essa pessoa de ter amigo, essa pessoa de ter relacionamentos, tudo aquilo que vem de família, Senhor. Tudo aquilo que vem da família, que seja quebrado agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Nós oramos agora para que hábitos, nós oramos para que coisas erradas que são carregadas por essa pessoa sejam quebradas agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela agora, Pai. Eu quero declarar no nome de Jesus, não vai haver quebra. Não vai haver, Senhor, a quebra de relacionamentos, a bagunça, não vai haver, Senhor, as brigas, não vai haver as contendas, não vai haver, Senhor, a ruína, não vai haver a destruição nessa casa. Eu quero declarar que a paz de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo está nessa casa. Que toda obra do destruidor seja desfeita agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória para essa vida, dá vitória para essa casa. Eu oro em nome de Jesus para que toda enfermidade, em nome de Jesus Cristo, renda-se ao poder de Jesus Cristo e que haja saúde. Saúde tocando no teu corpo físico, saúde tocando na tua vida agora. Pelas pisaduras de Jesus fomos sarados, por meio de Jesus Cristo fomos libertos, por meio de Jesus Cristo, nenhuma influência do passado, nenhuma influência que vem do DNA tem poder sobre a nossa casa, tem poder sobre a nossa família. Declaramos que a nossa família é bendita, declaramos que nós somos abençoados, que o sangue de Jesus nos cubra, e que iremos prosperar, avançar, crescer, ter comunhão com Deus, no nome de Jesus Cristo. Profetizamos um novo tempo, em nome de Jesus, sobre essa vida. Amém e amém. Se você crê,
declare seu amém e compartilhe agora essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Nós precisamos levar essa mensagem a mais pessoas. Nos ajude. Que Deus te abençoe e até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus Cristo. Direções especiais, Deus falando contigo, te dando sonhos, revelações, o Espírito Santo testificando dentro de você e o Senhor te guiando a cada passo. Oro para que o Senhor nos dê sabedoria sobrenatural. Senhor, nós temos falta de sabedoria, dá-nos, em nome de Jesus Cristo. E também oro para que a prosperidade entre nessa casa, a fartura, as estratégias divinas, que o Senhor possa abençoar os negócios dessa pessoa, abrindo caminhos, abrindo portas e trazendo a ela as melhores oportunidades aqui dessa terra. Eu oro também pela salvação de todos dessa casa, para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo, conheçam Jesus Cristo, entreguem a vida a Jesus Cristo. Senhor, toque-os com o teu poder e com a tua graça. É o que eu te peço, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, chamamos a presença de Deus para esse ambiente. Espírito Santo, vem sobre nós. Precisamos de Ti. E nunca, jamais queremos ignorar a Tua presença ou a Tua voz. Fala conosco. Enche esse lugar da Tua glória. Enche esse lugar da Tua presença. Nos rendemos a Ti, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você. Deus tem uma palavra profética para o teu coração. Eu creio que hoje, no terceiro dia desse propósito, estamos para ver coisas tremendas de Deus acontecendo em nossas vidas. Eu quero liberar uma palavra profética sobre você. Não faltará direção para a tua vida. O nosso Deus tem tudo o que precisamos. As pessoas estão muito preocupadas com o que vai acontecer, preocupadas com a economia, preocupadas com situações aqui, acolá. Mas Deus tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas. Ele tem um meio de fazer você vencer em meio a qualquer tipo de dificuldade. Existe uma resposta em Deus para você. Existe uma direção. O Senhor é um suprimento contínuo para aqueles que creem, para aqueles que o buscam, para aqueles que vão até Ele. E mesmo que você esteja enfrentando um problema impossível aos olhos humanos, uma enfermidade, um desafio na sua saúde, no seu corpo, Jesus Cristo, Ele pode todas as coisas, inclusive tocar em você. Ele pode curar você. Por isso, em vez de você ficar chorando, em vez de você ficar preocupado, em vez de você deixar seus pensamentos tumultuarem e trazerem, perturbação para a sua cabeça, comece a confiar em Deus e acreditar que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele nunca deixará você. Deus tem um plano e você precisa conhecer o plano dele para a sua vida. Eu quero compartilhar uma verdade de Deus hoje. Provérbios capítulo 3, verso 13 e 14 diz: Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Está pronto para receber essa palavra profética? Então deixa a tua curtida já aqui nessa oração. Se você não é inscrito no canal, vamos andar juntos a partir do dia de hoje. E não esquece de ativar o sininho, porque o sininho faz com que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Quer não perder mais live? Então ativa aí as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você e você não perca. Deus quer falar com você sobre sabedoria. Nós estamos essa semana mergulhando na sabedoria divina e crendo que Deus está sim trazendo respostas para nós. E a primeira coisa que você tem que compreender é que você não é responsável por tudo.
as pessoas gostam muito de terceirizar. Não, você é o culpado, você me trouxe para trabalhar aqui, você tal coisa. Tão importante quanto reconhecer pelo que somos responsáveis é saber também o que não somos responsáveis. Eu sou pai de 2 crianças e sou marido de uma mulher. Minha responsabilidade é com eles. Eu tenho uma responsabilidade espiritual sempre que Deus me abre a porta da palavra. Agora, há muitas pessoas que querem que você esteja, full time para elas. E você deve ter pessoas assim, que acham que você é o responsável por tudo na vida delas, quando na verdade você tem uma responsabilidade com algumas pessoas, mas não com todas. A Bíblia diz que o único que tem, e que se entregou verdadeiramente pelo mundo foi Jesus. João 3,16. Deus não manda eu e você se entregar para o mundo. Deus manda eu e você se entregar para Ele. É para Ele. Então, eu não sou responsável por tudo, mas sou responsável por alguma coisa. Já que, ao saber que não somos responsáveis por tudo, não seremos presas daqueles que procuram descarregar a sua culpa sobre nós. Eu enfrentei uma situação assim quando eu pastorei a primeira igreja. Uma mulher tinha sérios problemas mentais e a família quis transferir para mim o problema. Ou seja, ela ia na igreja, ela era uma pessoa que frequentava a igreja e chegou um ponto que ela incomodava em casa e, enfim, tinha problemas seríssimos. Aí um dia a filha dela foi até a igreja e disse: resolva esse problema porque esse problema é seu. E na época, eu orei muito por aquela mulher, demos as direções para ela, ela ficou bem, mas eu nunca vou me esquecer que o que aquela pessoa falou para mim? Perdoei de coração, mas a bem da verdade é que a família estava querendo empurrar para a igreja um problema que era deles. A igreja ora pelas pessoas, a igreja alinha uma pessoa pela palavra, ajuda uma pessoa, dá uma direção para ela. Uma igreja pode, de alguma forma, ajudar, auxiliar, pagando um profissional para auxiliar a pessoa na questão emocional. Mas tem certos problemas que não é com a igreja, é a família que tem que se responsabilizar. E eu vejo que há muitas pessoas assim, elas tentam responsabilizar os outros a vida inteira pelo seu insucesso, pelo seu fracasso e por todas as outras coisas. Tem gente que está sempre culpando pai e mãe. A culpa é do pai e da mãe, que não me deram um bom estudo. A culpa é da família que eu vim de uma família muito simples. Não, a culpa é sua. Nenhum de nós pode escolher aonde nasce, mas todos nós podemos escolher como encerrar a nossa vida aqui nessa terra. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade para você. Tem muito homem, tem muita mulher cuidando de neto, cuidando de bisneto. Por quê? Porque o filho transferiu a responsabilidade para o pai e para a mãe. Ou seja, vive a vida dele, vive a vida dela e transferiu a responsabilidade. Então nós temos que ter um cuidado muito grande para não assumir responsabilidades que não são nossas. Tem responsabilidades que não são nossas. Certa feita, uma pessoa pediu emprestado um recurso para minha esposa e, eu fiquei sabendo, a gente está sempre ajudando uma pessoa, ajudando outra, mas essa pessoa, ela toda vez que ela, comprava demais, ela vinha e sempre procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Então ela andava sempre bem arrumada, andava sempre, aparentemente assim, bem financeiramente, só que nós sabíamos que sempre que ela se apertava, ela procurava alguém próximo dela para pagar as contas dela. Até que eu cheguei para minha esposa e eu disse assim: isso não é certo. Essa pessoa,
ela está querendo tornar os outros ao redor dela responsáveis pela vida dela. Cada um de nós tem a vida que procura, tem a vida que trabalha, tem a vida que honra, tem a vida que deseja. Ou seja, não aceite com que pessoas transfiram a responsabilidade deles para você. A pessoa foi lá, se endividou, comprou demais e depois diz, você é o culpado, agora você paga a minha conta? Não, não pode ser assim. Isso não é a sabedoria de Deus. Então, hoje Deus está falando muito forte com alguém nessa live. E Deus está dizendo assim, cuidado com pessoas que querem transferir a responsabilidade para você. Eu sei as minhas responsabilidades, agora eu tenho que saber também o que não é minha responsabilidade. Entende como isso é sério? Você tem que entender isso. E eu sei que nós somos coração. Nós já nos arrependemos, eu e a minha esposa, várias vezes, sabe, de ajudar pessoas que não deveríamos ter ajudado. Porque tudo que você viu de volta foi ingratidão, foi traição, foi olhares ruins, sabe? Tanto que quando eu entro nas campanhas da justiça de Deus, eu sempre lembro de alguns casos. E eu apresento a Deus, eu digo, Deus, eu preciso da tua justiça nessa situação. Agora, uma segunda coisa que você tem que compreender, pare de adiar e comece. A vida é curta. Você não pode se dar ao luxo de adiar o que Deus colocou no seu coração. Você não tem tempo para viver com as coisas que o seguram. Então pare de adiar. Tem gente que procrastina e deixa sempre para o amanhã. E amanhã eu faço isso, e amanhã eu resolvo aquilo, e amanhã eu vou procurar um emprego, e amanhã eu vou começar esse negócio, e o tempo vai passando. Só que vai chegar um momento que você vai deixar passar tanto tempo que daqui a pouco você vai transformar, sabe, a sua realidade em um lugar de uma zona de conforto. Em uma zona, sabe, aonde você vai enterrar os seus sonhos ali. Porque o tempo que você deveria fazer o que deveria ser feito, você não fez. Eu tenho um amigo meu que ele tem quase 40 anos e agora ele teve um filho. E ele está acordando quase todas as madrugadas. E ele disse, olha, não é fácil ter filho com quase 40 anos. E eu sempre digo para ele, eu tenho para mim que filho a gente tem que ter quando é novo. Porque se não tem filho quando é novo, depois vai ter que ter muita saúde, vai ter que ir para uma academia aí para se fortalecer, para correr atrás do filho, para acordar de madrugada, porque não é fácil. Então a gente tem que entender, sabe, que algumas coisas a gente não pode adiar para começar. A gente tem que fazer no tempo certo as coisas. Quando Deus te falar para começar uma coisa, comece. Você não vai ter a mesma energia amanhã do que você tem hoje. Então, hoje é o tempo de você começar algo. Hoje é o tempo de você, sabe, talvez até você fique assim um pouco extasiado com o que eu vou falar, mas eu até preguei sobre isso no domingo. A gente tem que desmamar de algumas dependências que nós temos e começar a ter maturidade e confiar em Deus. Então segura essa palavra com uma palavra profética para a sua vida. Pare de adiar e comece. Essa é a palavra para a sua vida. A terceira coisa é quando você tem uma direção de Deus. Quando você tem uma direção de Deus, sabe? Não importa se são maiores os teus adversários, os teus problemas, ou se são mais poderosos, Deus sabe como mudar as coisas e levá-lo onde você deve estar. Quando você tem uma direção de Deus, não importa o tamanho do seu problema. Você tem uma palavra, você tem uma direção e é tudo que você precisa para vencer em qualquer esfera aqui dessa terra. Por isso, segure essa palavra como uma palavra de Deus para a tua vida. Direções de Deus na nossa vida, elas podem não apenas nos levar para um lugar, mas elas são ferramentas espirituais
para vencermos qualquer adversário e qualquer problema. Então segure essa palavra quando você tem uma direção, não importa o tamanho dos teus opositores. O problema de Israel quando entrou na terra prometida foi esse. Deus deu para eles toda aquela terra. E eles deveriam ter aproveitado que tinham a direção de Deus para entrar na terra, mas não. Eles, acabaram se acovardando diante dos adversários, da oposição que tinha lá. E isso retardou muito as promessas de Deus nas suas vidas. Então, se eu tenho uma direção de Deus, não tem para adversário. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para concorrente. Se eu tenho uma direção de Deus, não tem para nariz torto olhando para mim. Se eu tenho uma direção de Deus, eu vou ir, eu vou entrar e vai dar certo e Deus está comigo e eu vou prosperar e vou enriquecer e vou entrar por portas de promoção e Deus vai me abençoar, eu estou protegido, eu e a minha casa estamos guardados pelo Senhor, nenhum mal prevalecerá contra nós e a saúde habitará na minha vida ricamente, poderosamente, porque eu tenho uma direção de Deus. A direção de Deus também me sustenta. Então segura essa palavra, amém? Essa é uma palavra de direção para a tua vida, é uma palavra que você tem que ter sobre você. Agora, essas palavras são sabedoria divina. E é por isso que nós precisamos de sabedoria para caminhar aqui nessa terra. Com a sabedoria, nós avançamos e rompemos. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Quero pedir a você que está aqui junto conosco nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, amém? Esse aqui é o meu livro Café com Jesus e logo, logo está vindo o Café com Jesus 2. Então, não perca a oportunidade de adquirir esse livro, porque logo, logo vai vir o Café com Jesus 2. Esse devocional, as pessoas não estão lendo ele um por dia apenas, estão lendo vários por dia, porque estão sendo edificados, estão sendo abençoados. Agora, uma coisa que eu sempre digo, o devocional não pode substituir a sua leitura da palavra de Deus. Qual que é a minha rotina diária? Primeiro leio a Bíblia e depois leio outro livro. Primeiro a Bíblia, primeiro a palavra de Deus, certo? Então primeiro leia a Bíblia e depois pega o seu devocional para estudar. Você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius7.com.br. Amém? Também nesse domingo temos Santa Ceia e eu estarei ministrando aqui em Alphaville, na Avenida Aruanã, número 120, e você é nosso convidado. Teremos Santa Ceia do Senhor, uma palavra profética que vai ser liberada sobre a sua vida. Tenho certeza que vai ser uma bênção e que vai trazer um grande avanço. Por isso, lhe convido a acessar esse ambiente profético. Você é nosso convidado. E também, se você não é aluno da Academia aqui no Global, vem ser nosso aluno, participar dessa escola online, onde você vai ser enriquecido. Nós cremos que cada um dos nossos alunos estão crescendo na graça e no conhecimento. Andar junto todo mês está trazendo crescimento aos nossos alunos, eles estão sendo abençoados. E se você quer crescer também espiritualmente, vem ser nosso aluno. Até porque segunda-feira agora eu vou anunciar algo extraordinário para todos os nossos alunos da Academia aqui no Global. Então, quer ser nosso aluno? O link está aqui na descrição ou direto no meu site. Amém? Salmos 91. Eu quero declarar esses salmos aqui, tanto de defesa quanto de ataque. E também peço que você ore pela nossa nobre missão de levar a palavra de Deus através da televisão. Temos programa na TV Bandeirantes, de domingo a domingo, aliás, de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado, às 10 da manhã, na Rede TV. Ore por nós, interceda por esse projeto, porque sabemos que Deus no controle, não temos que temer coisa alguma. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios.
porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero pedir para você compartilhar agora essa oração com 7 pessoas que você ama. Eu sinto que Deus falou muito através dessa palavra. Tem muita gente aí que está fazendo coisas que Deus não ordenou para você fazer. E eu sei que essa palavra, ela já está sendo uma luz divina para que muitos parem de aceitar a responsabilidade que não lhes pertence. Amém? Eu senti, quando Deus está falando através de mim, eu sinto dentro do meu espírito. E eu sei que Deus falou aqui. Deus falou. Amém? Deus falou. Eu quero agora, nesse momento, orar por você. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Permita-me orar por você. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, que o Senhor trouxe ela aqui. Existe um propósito dela estar aqui. E não é só para ela receber direção, mas é também para ela adquirir sabedoria na vida dela. E nós te pedimos, Senhor, dá-nos sabedoria. Estamos fazendo essa oração. Dá-nos sabedoria, temos falta de sabedoria. Oramos também, Senhor, para que o Senhor tire do nosso caminho toda pessoa má intencionada, toda pessoa, Pai, que dentro do coração dela, ela deseja o mal, dentro do coração dela quer nos prejudicar. Afasta, Senhor, a nossa vida, a nossa família da obra do caçador. Pedimos a cobertura do sangue de Jesus, que a presença de Deus entre na nossa casa e afaste, Senhor, tudo aquilo que traz tensão, tudo aquilo que traz preocupação, tudo aquilo que traz nervosismo, tudo aquilo que traz opressão. E nós oramos em nome de Jesus para que o nosso lar seja um pedacinho do céu, seja um lugar abençoado, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Jesus, cheio do aroma de Deus. Jesus, da mesma maneira que o Senhor transformou a água em vinho, o Senhor pode trazer aroma para a vida dessa pessoa. O Senhor pode trazer brilho, o Senhor pode trazer alegria, o Senhor pode trazer prazer. Tira o cansaço, Pai. Tira, Senhor, todo o estresse, tira toda a ansiedade, tira toda a preocupação e traga vida, Pai. Eu oro em nome de Jesus Cristo e eu peço, toque, Jesus, com o teu poder e traga vida a este lugar. E que todo o mal que tem lutado contra essa pessoa saia em nome de Jesus. E nós te pedimos, Senhor, nos dá espírito de resistência, de coragem, de ousadia, de força para que possamos continuar avançando. Eu digo a toda enfermidade, renda-se a Jesus Cristo agora. Oro também para que toda pessoa que está doente, toda pessoa que está enferma, toda pessoa que está diante de uma impossibilidade, que ela receba o milagre de Deus agora. Toque-os, Jesus, com o teu poder e que haja saúde divina. Oramos para o Deus que reverte situações, para o Deus que opera no impossível, para o Deus que pode mudar o rumo, o caminho, a vida de uma pessoa. Liberta ela agora, Senhor, e traga vida em nome de Jesus Cristo. E eu oro para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo. Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da nossa vida, que Tu morreu na cruz, que Tu ressuscitou e que Tu estás vivo. Jesus está vivo e nós cremos nisso. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra profética. Você vai caminhar em sabedoria aqui nessa terra e você vai caminhar debaixo dessa luz divina. As portas que não são do Senhor vão se fechar, mas as que são do Senhor vão se escancarar para você no nome de Jesus. Você crê? Então compartilhe agora com quem você ama e que Deus te abençoe. Até amanhã, 6 da manhã, se Deus quiser. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente
na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, que haja paz, que haja abundância, que haja alegria, que haja salvação, e apresentamos diante do Senhor todos os nossos pedidos na vida extraordinária e pedimos que o Senhor abençoe a nossa vida espiritual, a nossa família, para que tenha unidade, para que seja uma família abençoada, para que haja salvação dentro da nossa casa. Oramos também por transformação de todos dentro do nosso lar. Tira as brigas, Pai, tira os descontentamentos, tira a tristeza do coração. Profetizamos bênçãos também na vida financeira e pedimos provisão do Senhor, portas abertas, milagres, empregos. Oramos também pela vida emocional, para que o Senhor traga equilíbrio, para que o Senhor traga tranquilidade, traga paz, traga uma alegria, traga um prazer de alma para essa pessoa. Profetizamos bênção nos relacionamentos, na saúde e também oramos por justiça do Senhor e livramento. Apresentamos tudo a Ti, Pai, e pedimos resposta, favor e céus abertos. No nome de Jesus Cristo, eu libero uma palavra profética. Vai haver romper, vai haver avanço, vai haver sobrenatural em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos firmes nesse propósito de oração? Estamos hoje no nosso 5º dia. É uma oração de 21 dias. E eu quero ver quantos de vocês vão me acompanhar no sábado e no domingo sem quebrar esse propósito de fé, esse propósito de oração. As pessoas querem ver milagres, mas elas não querem ter compromisso, disciplina. Eu espero que você seja uma pessoa de compromisso, uma pessoa de disciplina. Inclusive você, que durante toda a semana não conseguiu, talvez, estar ao vivo por causa do trabalho, sábado e domingo, você consegue. Por isso eu quero convidar você a estar junto conosco em oração, às 6 da manhã e às 18 horas. Gente, não vamos quebrar esse propósito. Eu tenho dito para vocês, a oração é um motor, mas o jejum é o segundo motor. Vai mais longe. Tem romper, tem avanço, tem crescimento, no nome de Jesus Cristo. Amém? E hoje eu quero liberar uma palavra profética sobre você. E essa palavra, ela é um alerta. Cuidado com as iscas de Satanás. Cuidado com as iscas de Satanás. Satanás fará qualquer coisa para sabotar o seu desígnio. Ele vai tentar de tudo para tentar impedir você de chegar onde você deve chegar. Ele vai trazer desvios na caminhada, ele vai levantar opositores, ele vai tentar lhe desanimar, lhe desgastar, tirar as suas forças para que você não chegue aonde você tem que chegar. As 3 iscas estratégicas mais eficazes que Satanás usa. A primeira delas é a isca da fama e do glamour. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, a Bíblia diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Nós entendemos que Satanás usa o glamour, a riqueza, os muitos amigos, a muita influência e até mesmo o meio que você vive como uma isca para te tirar da presença de Deus. Tem muita gente que troca Jesus por amigo, troca Jesus para ter fama, troca Jesus para estar nos lugares com as pessoas mais importantes. A pessoa mais importante é Jesus. Eu espero que você não perceba isso tarde, que você não perca tempo com as coisas aqui dessa terra. A pessoa mais importante que deve estar na sua vida é Jesus Cristo, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora, a partir do momento que você ama mais estar com algumas pessoas e estar em alguns lugares do que estar com Cristo, do que estar na presença de Deus,
tem um problema seríssimo que está acontecendo aí na sua vida. E você está caindo no engano do inimigo. A segunda isca que o diabo usa é a isca das posses. Em Marcos capítulo 10, verso 21, a Bíblia diz: falta-te uma coisa, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem rico estava tão agarrado ao dinheiro que tinha, que ele não se entregou a Jesus completamente. Há muitas pessoas que não se entregam a Jesus completamente por causa das posses. Porque tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem muitos negócios, estão tocando muitos projetos e estão achando que, sabe, isso é tudo na vida. Só porque tem feito alguns milhões ou está realizando muitos negócios ao mesmo tempo e está se dando bem, está ganhando prêmios de melhor vendedor. Bem, eu lhe parabenizo, mas você não pode esquecer que a Bíblia diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É por isso que eu creio e também pratico esse princípio que a generosidade, ela mata um mal dentro de nós. Você praticar a generosidade, você aprender a doar, você aprender a semear na vida de pessoas, no reino de Deus, isso mata aquele apego ao dinheiro, aquele apego aos bens materiais. Nós temos que ter muito cuidado para o inimigo não nos roubar de algo que Deus tem para a nossa vida. Uma das melhores coisas na minha vida foi ter descoberto o caminho da generosidade, da semeadura, da entrega, da honra para Deus, para o reino. E Deus é fiel para nos abençoar mais e mais. Agora, isso faz bem para a gente, mas cura algo dentro de nós também. A terceira isca que Satanás sempre usa a isca da sedução sexual. Isso funcionou com Sansão. Em Juízes capítulo 16, verso 4, a Bíblia diz: e depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. E Dalila foi a perdição de Sansão. Dalila foi a perdição de Sansão. Então eu quero que você entenda, grave isso que eu vou lhe dizer. O diabo sempre vai jogar uma isca para tentar derrubar você no seu casamento, para tentar levar você para caminhos imorais. Ele vai tentar sabotar a tua família, colocando pessoas do sexo oposto, sabe, para fragilizar você, para tirar os teus olhos da tua família, tirar os teus olhos do teu marido, da tua esposa. Cuidado com esses vídeos que você assiste na internet, que podem estar muitas vezes até, sabe, contaminando você. Você está achando normal as traições, está achando normal as coisas erradas. Cuidado. Às vezes eu vejo casais rindo, sabe? Às vezes do pecado das outras pessoas e eles não sabem que aquilo ali está contaminando eles também. Então, aquilo que te distrai é uma isca. Aquilo que pode atrasar a sua busca diária por Deus é uma isca. Aquilo que desvia você do seu chamado é uma isca. Aquilo que tem potencial para destruir a sua fé é uma isca. Eu perdi as contas quantas vezes o diabo, ele quis que eu me desfocasse, sabe, do meu projeto e começasse algo fora do projeto de Deus. Quantas vezes isso aconteceu comigo? O diabo quer, de alguma maneira, que os teus dons, os teus talentos, sabe, eles fiquem em stand-by. E ele quer levar você para outras coisas, coisas que dá dinheiro, coisas que funcionam, coisas que, sabe, você pensa, é esse o caminho para mim? Mas o caminho para você é usar seus dons e talentos no propósito de Deus, e não ao contrário disso. Você tem acesso ao Espírito Santo, e o Espírito Santo irá lhe guardar de toda distração. Em 2 Coríntios 2,10, a Bíblia diz: para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Satanás está em constante negociação com seus dons, com as suas habilidades e com seus talentos no corpo de Cristo. Satanás oferecerá qualquer coisa para sabotar o seu propósito, qualquer coisa
para tirar você do seu destino. Seu desígnio terá um custo. Isso vai custar tudo a você. E isso Jesus nos alertou lá em Marcos capítulo 8, do verso 34 ao 38. Por isso, não negocie teu talento, não negocie o teu chamado, não negocie o propósito de Deus na tua vida por nada nesse mundo, por nenhuma quantia de dinheiro. Assim, você manterá o seu coração livre do mal. E você que anda ganhando muito, você que anda vencendo, tendo muitas vitórias, cuidado. A cura para a avareza, a cura para a ganância, é nós sermos generosos. A generosidade, ela nos faz vencer aquilo que está tentando nos roubar de Deus. Amém? Funcionou para mim. Pode funcionar para você também. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero agora declarar o Salmo 91 e, com muita alegria, nós estamos fazendo algo inédito dentro da academia aqui no Global. Nós estamos num módulo muito importante da academia, que é o módulo de treinamento profético, e nós decidimos até domingo ao meio-dia, preste atenção, até domingo ao meio-dia. Se você se inscrever na academia, você vai se inscrever por R$1 apenas e você vai poder ficar um mês inteiro na academia. Um mês inteiro. Nós estamos ofertando praticamente para você um mês, para você poder entrar, conhecer a academia por dentro e se apaixonar. Se apaixonar pelas direções de Deus, pelo conteúdo que tem ali dentro, pelos podcasts que nós temos ali e principalmente por esse módulo de treinamento profético que nós estamos. Inclusive, segunda e terça eu estarei nesse módulo, certo? Com algo incrível para você e você pode estar conosco. E se você quiser cancelar no segundo mês, fica à vontade. Agora eu espero que você continue conosco. Amém? Então, no primeiro mês, nós estamos quase que dando para você de presente, certo? Por R$1, você vai poder assistir um mês à academia aqui no Global. Vai ser maravilhoso. E você que ainda não adquiriu a nossa tabela da oração da vida extraordinária, eu convido você a adquirir, é gratuito lá no site, baixe. E se você não consegue baixar, você pega uma folha em branco e você faz os seus pedidos nessas 7 áreas que nós estamos orando. Amém? Quero pedir a você que você compartilhe essa oração, manda aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. E você que quer se inscrever na academia aqui no Global, o link está aqui na descrição ou direto no nosso site www.vinicius17.com.br. Domingo agora eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Então, nesse domingo, eu estarei ministrando aqui na igreja, eu estarei trazendo uma palavra profética ao teu coração, onde você vai ser muito abençoado. Tenho certeza disso. Não perca. Amém? Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. E você que está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal. Vamos caminhar juntos em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração. Todos aqueles que estão clamando junto comigo, pessoas do Brasil, de fora, das nações. Estamos nesse propósito, Pai, e hoje é o 5º dia e estamos profetizando a vida extraordinária. Por isso, Pai, te pedimos, traga liberações, traga respostas, traga milagres, traga intervenção, traga justiça, traga saúde.
Oramos para que a saúde dessa pessoa seja totalmente restaurada. Eu oro por todo tipo agora, Senhor, de milagre e de cura divina. Cremos que Jesus Cristo cura. Por isso, Senhor, eu oro agora pela cura total e completa dessa pessoa, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu oro por cura de alergias, por cura de câncer, por cura de todo tipo de problema de saúde. E declaramos saúde, milagre de Deus. Também oramos por saúdes mentais, problemas que essa pessoa tem, Pai, na sua alma, no seu emocional, para que ela seja curada totalmente e completamente. Do alto da cabeça à planta dos pés, haja uma restauração dentro dela, Pai, no nome de Jesus Cristo. Oro, Senhor, pelo milagre de Deus na vida dela. Eu oro também para que todo tipo de ataque espiritual que ela tem sofrido nas finanças, com os filhos, dentro do casamento, por meio de pressões, de preocupações, que isso cesse. Eu digo, escuta aqui, Satanás, acabou para você, sai do caminho dessa pessoa e que venha sobre ela um tempo novo. Reveste ela de poder, Pai, de ânimo, de energia. Derrama do teu poder sobre ela. Abre os céus, abre portas e derrama do teu favor sobre ela. No nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção. No nome de Jesus Cristo, pedimos o teu milagre, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas e que o Senhor traga alívio, o Senhor traga paz, o Senhor traga saúde, o Senhor traga força para você, em nome de Jesus. Até mais. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, restauração, direção e que Deus nos abra uma grande porta. Também oramos, Pai, por boas oportunidades, por grandes recursos. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos conduza aos lugares certos e movimente as coisas segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Afasta de nós aquilo que não é para a gente. Tira do nosso caminho aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas más. A obra do caçador desfaz agora. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, nossos filhos e que o Senhor cuide do nosso coração. Também reconhecemos, ó Deus, que tudo de bom que existe na nossa vida veio de Ti. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos. Somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu convido esse amado e querido Espírito Santo a se fazer presente aqui nessa oração e tocar em nossas vidas e nos levar para mais próximo do coração do Pai, do coração de Jesus Cristo. Oramos para que tudo aquilo que está desalinhado na nossa vida seja alinhado segundo o teu querer. Oramos para que o Senhor renove as nossas forças. Oramos para que o Senhor nos dê um espírito de um sentinela para vigiarmos e orarmos em todo o tempo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor Jesus, debaixo da Tua paz. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos dá sabedoria, nos dá favor e nos conduza segundo o Teu propósito. Oramos, ó Deus, para que possamos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus. E que toda obra do diabo contra a vida deles seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre de toda amarra, seja livre de toda prisão espiritual, seja livre de toda opressão, de todo cansaço, de todo jugo. Jesus, Tu és o quebrador de jugos. Quebra todo jugo, quebra todo peso, quebra toda opressão, desfaz todo ambiente negativo e traga vida, traga o zoe de Deus para dentro dessa casa.
Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Alegria poder estar junto com vocês aqui hoje. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Preste muita atenção nas coisas que Deus vai falar com você hoje. O nosso Deus é o Deus que dá livramento. É o Deus dos milagres. Eu estava ontem à noite num restaurante junto com um pastor que foi convidado para estar conosco em nosso evento. E nós nos sentamos numa mesa do restaurante, eu e ele. Era à noite, já era praticamente quase 10 horas da noite. E começou uma movimentação de pessoas que me conheciam, de pessoas que conheciam ele. A gente começou a bater foto com as pessoas e, de repente, um homem chega para mim e diz assim: você lembra de mim? Eu disse: não lembro. E ele disse: eu sou o genro do fulano de tal, que você orou e ele foi curado de câncer. Eu disse: que coisa boa, fizeram vídeo chamada, foi algo incrível. Movimentou todo o nosso entorno. E eu fico assim tão alegre de ver as maravilhas do Senhor, de ver o que o Senhor tem realizado. Eu sou grato a Deus por saber, ter o conhecimento que Jesus Cristo está vivo, ter essa experiência. Muitas pessoas não aceitam o caminho, não aceitam a verdade, não aceitam Cristo na sua vida, porque nunca experimentaram, nunca tiveram uma experiência com Deus real, palpável. Então, muitos rejeitam a Cristo, rejeitam a oração, porque nunca o experimentaram. Mas a partir do momento que você experimenta, todos os conceitos errados, todas as dúvidas, tudo aquilo que antes, mantinha o seu coração, sua mente longe de Deus, aquilo já não prende você, porque a fé é algo que sobrepõe completamente as nossas dúvidas, o nosso entendimento, porque Deus faz muito além. Tem coisas que a gente, para por um momento e se questiona. Como que Deus fez isso? Não sei como é que Ele fez, só sei que Ele fez. Só sei que Ele realizou, só sei que Ele abriu a porta. Você que está acompanhando essa oração, hoje é o 10º dia desse nosso propósito de oração, desse nosso propósito de jejum. E eu creio, Deus está fazendo coisas grandes aqui, Deus está abrindo grandes portas. Deus está abrindo grandes portas, Deus está abrindo os céus. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: Deus está me abrindo grandes portas. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nesse texto. Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao 3. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Essa é a sabedoria. Porque a sabedoria, ela ajuda você a encontrar o caminho. A sabedoria de Deus. Por isso nós temos que pedir a sabedoria de Deus. E não só pedir. Estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que estudar a palavra de Deus torna o seu coração um coração sábio. E existem algumas verdades que eu vou compartilhar com você. A primeira delas é: o que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Eu vou repetir. Aquilo que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Tem coisas que não é Deus que quer, é a gente que está teimando. Não é o que Deus tem para ti. Não é o que Deus tem para a tua empresa. Isso é coisa sua. Isso é medo. Isso pode ser também vaidade. Porque o que é de Deus para a nossa vida não nos decepciona. O que é de Deus para a nossa vida, dá certo. Não tem perdas. E por experiência própria, Deus faz
com que a gente perca algumas coisas que Ele havia nos dado, como memória de que aquilo que não vem dele, mas é do nosso coração, só virou decepção. É por isso que eu preciso estar sempre com os meus ouvidos inclinados à voz de Deus, para perceber quando algo não é do Senhor para mim. E quando você insiste em algo que Deus não tem para você, sabe, aquilo vai te decepcionar tantas vezes, até você desistir. É que nós pensamos que algumas portas que Deus nos abriu, algumas oportunidades que temos, e algumas coisas que temos o poder e temos a vantagem de fazer ou de trafegar naquele caminho, nós pensamos que Deus vai abençoar. Mas, como eu tenho dito nos últimos dias, que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. E se Deus não tem algo para mim, aquilo vai me decepcionar até eu desistir. É que nem um relacionamento errado que você entra. Você vai ter uma decepção após outra decepção, porque Deus está mostrando para você antes de casar, para você acabar desistindo daquilo. Porque senão vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser decepção após decepção por anos. Então, mude de caminho, recalcule a rota e esteja na direção de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo e que Deus está falando com você nesse exato momento e Deus está dizendo para você, isso é para ti. É uma palavra de direção. É uma instrução do Espírito. Então não insista naquilo que Deus não tem para você. Vai virar decepção até você desistir. A segunda coisa é, seja guiado por Deus e não pelo que você sente. Nosso coração é enganoso. Aí eu sinto que eu tenho que ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu tenho que construir isso. Eu sinto que essa missão foi Deus que me deu. Sentir é diferente de ser guiado por Deus. Mesmo que a gente sinta de ajudar uma pessoa, e isso é uma coisa boa, ajudar a estender a mão para o próximo, se você fizer isso 2, 3 vezes pela mesma pessoa, pode ser do teu coração e não está sendo guiado por Deus. Então, ajudar uma vez, estender a mão, tudo bem. Uma segunda, tudo bem. Mas uma terceira, é melhor você orar. Porque você tem que ver se essa pessoa, de fato, está sendo ajudada por você por uma direção de Deus, ou se ela não está se responsabilizando pelas decisões dela e está transferindo a responsabilidade dela para você. E isso acontece demais. É por isso que eu preciso ser guiado por Deus e não por aquilo que eu sinto. O que eu sinto pode me tirar de uma direção de Deus. Se eu deixasse as minhas emoções me controlarem, a minha vida seria uma montanha russa. Essa é a verdade. Eu não posso deixar as minhas emoções me controlar. Elas vão me colocar em aperto, vão me colocar em apuros, elas vão me tirar de lugares, elas vão quebrar alianças, elas vão me tornar até mesmo, eu posso dizer, uma pessoa deslocada do centro do propósito de Deus, tudo porque eu estou deixando com que aquilo que eu sinto governe as minhas emoções, governe as minhas decisões. E isso só vai nos colocar em apuros. Eu tenho buscado trabalhar não só na minha maturidade espiritual, mas na minha maturidade emocional também. Porque tem bênçãos que nós perdemos por imaturidade emocional. Nós não conseguimos controlar. Quantas pessoas eu vi pedindo as contas do emprego,
porque foram ofendidas ou porque estavam estressadas e depois estavam numa dificuldade terrível, estavam passando por apertos terríveis, tudo porque no momento da pressão eles não conseguiram lidar com as emoções negativas. As emoções negativas, elas vão bater na porta da nossa casa a todo momento. E se você não responder aquelas emoções negativas com a fé, aquele medo, aquela insegurança, aquele, eu posso dizer, desequilíbrio momentâneo, temporário, vai entrar para dentro da sua casa, para dentro do seu coração e vai perturbar as coisas e tirar as coisas do lugar. Agora, se a fé responder ao medo, se a fé responder à insegurança, então o medo vai embora. Aquele momento ruim vai passar e você vai ter vitória. Então nós temos que aprender a responder nos dias ruins. Nós temos que aprender a viver a vida de Deus até quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Eu amo o Salmos 23, não porque só me enche de alegria, de expectativa, mas porque ali tem instruções poderosas. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que isso significa? Significa que os dias ruins, eu posso atravessá-los com a força de Deus. Os dias ruins, eu posso atravessá-los com fé. Os dias ruins, eu posso atravessá-los com a autoridade que Deus me deu e com a palavra de Deus que será meu consolo. E a terceira coisa que eu queria hoje compartilhar com você é: existem 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. 4 metas diárias. A primeira meta é planos privados. Ninguém tem que saber dos meus planos, a não ser eu e a minha esposa. Planos privados. E tem gente que fala para todo mundo. Só fala para todo mundo se isso for uma direção de Deus. Porque se não for uma direção de Deus, é melhor você manter esse plano privado. Negócios eu perdi, porque compartilhei antes de fechá-los. Hoje, eu não falo quando eu estou para fechar um negócio, quando eu estou para realizar uma compra, quando eu estou para vender algo. Planos privados. Segundo, vida discreta. Eu sou uma pessoa pública hoje, mas eu não fico postando, sabe, a minha vida para todo mundo. Tem gente que bate foto até de um prato de comida. Até acredito que uma vez lá na vida você pode fazer isso. Agora, se você fizer isso todos os dias, isso vai trazer problemas para você. Daí você diz: não, mas eu preciso fazer isso. Vida discreta. Vida discreta. Tem coisas e fatos da nossa vida que não são públicos. Não são públicos. Eu posso ser uma pessoa pública, mas a minha vida tem que ser discreta. Por quê? Porque as pessoas, elas não podem saber mais do que necessário. E você tem que manter, sabe, e proteger aquilo que é importante para você. Então eu não fico postando sempre sobre a minha família, eu não fico postando sempre sobre os lugares que eu vou, sobre o que eu tenho. Vida discreta. Vida discreta. As pessoas não precisam saber o que você ganha, as pessoas não precisam saber o que você gasta. Vida discreta. E a terceira, mudanças silenciosas. Tem gente que está sempre dizendo: agora vocês vão ver, e eu vou mudar. Agora vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida. Eu tô saindo agora dessas amizades tóxicos, desses relacionamentos que só me puxam para baixo. A minha decisão está tomada agora, e expõe na rede social para todo mundo saber. Mudanças silenciosas. Mudanças silenciosas. As pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam ficar perguntando se algo que Deus falou com você, uma mudança, quer mudar de cidade, você não precisa ficar abrindo para todo mundo que vai mudar de cidade.
Você não precisa estar falando para todo mundo, sabe, que você está mudando de casa, que você está mudando de apartamento, que você mudou de carro. Ei, mudanças silenciosas. Escreve isso aqui nos comentários porque é importante. Mudanças silenciosas. E a quarta coisa, orações intensas. Orações intensas. O que é uma oração intensa? Oração intensa é quando fica só você e Deus. É quando fica só você e Deus e você fala para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando. Não é orar na frente de todo mundo, é fechar a porta, dobrar teus joelhos e rasgar tua alma diante de Deus. Então, as 4 metas diárias: planos privados, vida discreta, mudanças silenciosas e orações intensas. Essas são as 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe com 8 pessoas essa oração, porque eu creio que você foi abençoado aqui. Amém? Eu creio. Eu creio que se a oração parasse agora, você já teria recebido muito de Deus. Então compartilha com 8 pessoas essa oração agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Temos orado às 6 da manhã, às 18 horas e tem sido maravilhoso. E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo profético. E até sexta-feira, meia-noite, você pode receber o meu livro novo, autografado, e também com um salmo que Deus vai colocar no meu coração para escrever aqui para você. E eu expliquei para as pessoas na oração da manhã, eu vou explicar para vocês agora na oração da noite também. Olha só, como nós tivemos muitos pedidos de livro. Eu estou, assinando assim por horas. Desde segunda-feira eu estou assinando por horas os livros. Pode acontecer de levar mais ou menos um pouquinho mais, talvez 15, 30 dias para você receber seu livro, tá? Mas eu peço a paciência de todos, porque eu quero fazer com bastante calma. Eu estou escrevendo para cada pessoa uma palavra e estou também, colocando o salmo que Deus coloca no meu coração. E tem pessoas que Deus coloca no meu coração de colocar 2 salmos para elas. Inclusive, nós vamos fazer isso também no meu Café com Jesus, volume 1, porque os meus devocionais são perpétuos. Então não é 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro e assim por diante, não. São 365 devocionais em cada um deles. Você pode ler 2 no dia, você pode ler 3, tá? É 1 para cada dia do ano, se você quiser, mas você pode ler 2. Tem gente que leu o meu Café com Jesus 1, leu em 1 mês, leu rápido. Então, você pode ler ele 1 por dia, 2 ou 3 por dia, tá? E eu estou assinando também esse aqui, o Café com Jesus, o azulzinho, que é o volume 1, certo? Então, meus devocionais são perpétuos, são diferentes, certo? Se você quiser adquirir, entre em contato conosco no nosso site www.vinicius17.com.br. Aí você diz assim: e se eu não comprar até sexta meia-noite? Bem, você vai receber o livro normal, certo? Só que sem a minha assinatura. Por quê? Porque eu me programei, eu me organizei para poder assinar os livros que nós vamos receber até sexta-feira, certo? E daí, para você conseguir uma assinatura, talvez na igreja ou num evento meu, daí eu posso assinar para você, daí você leva e eu assino para você, ok? Certo? Não posso garantir que vou assinar para todo mundo, porque é muita gente que adquire nossos livros, mas estou fazendo o meu melhor. Então peço um pouquinho de paciência e estamos, assim, todos os dias despachando muitos livros para todas as cidades do Brasil e também para fora do Brasil. Até gente de fora do Brasil me pede para enviar esse livro. Amém? E você pode adquirir também para os seus colaboradores. Você pode também pedir para sua família, para quem compartilhou a live com você. Amém? Muito bem. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e fazer parte da missão nobre que Deus me deu, de pregar Jesus e de ser um intercessor na televisão, porque o que nós estamos fazendo na televisão é algo totalmente diferente. É algo totalmente diferente. Eu estou fazendo oração,
E estou também liberando palavra na televisão. De segunda a sexta eu estou na Band, às 5h45 da manhã, em rede nacional. Não é só São Paulo, é rede nacional, é todo o Brasil. É todo o Brasil. E todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ok? Então, você é nosso convidado, quer ser um parceiro? Vai lá no meu site ou chama a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Esses programas de TV é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja. R$1 da igreja. Certo? É tudo mantido por nós. E eu tenho a alegria de dizer isso. Eu e meus parceiros estamos semeando no reino de Deus, para a glória de Deus. Muito bem, Salmos 91. Eu quero declarar o Salmo 91. Você que já compartilhou, glória a Deus. Você que não compartilhou, compartilhe em nome de Jesus e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E nesse domingo, gente, eu vou estar ministrando em Alphaville, São Paulo, ok? E você é nosso convidado. Eu vou ministrar sobre preparação para o destino. Os segredos do destino, para você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. E no final do culto de domingo, nós vamos estar orando por todos os doentes. Amém? E nós vamos ungir os doentes e impor as mãos sobre os doentes. Eu vou pedir para obreiros, para pastores imporem as mãos sobre os doentes e orarem por cura. Bem como a Bíblia diz, que nós temos que ungir os doentes e orar por eles, certo? Então nós vamos fazer isso nesse domingo. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou chamar os doentes primeiro e nós vamos ungí-los, todos eles. Nós vamos ungí-los e vamos orar por eles, certo? Vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Posso orar por você? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu poder e toque-os, Jesus. E que todo o mal que tenha atacado essa pessoa, a sua casa e sua família, seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Visita este homem, Pai. Visita esta mulher, visita essa casa. E nós oramos para que o Senhor abra grandes e poderosas portas. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos compreender o que não é do Senhor e o que não devemos insistir. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos abra os nossos ouvidos e a nossa visão espiritual e conduza a todos nós no centro da vontade do Senhor. Senhor, cobre com o teu sangue essa família e traga livramento, livramento de acidentes, livramento da maldade, livramento da inveja, livramento, Pai, até mesmo das manobras contrárias para travar documentos ou para travar negócios ou para travar recursos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, que seja frustrado os planos do inimigo agora, no nome de Jesus, e declaramos vida a essa pessoa. Declaramos restituição a essa pessoa e que o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. E que seja quebrado toda a influência do mal contra os filhos, contra a casa. E pedimos, Pai,
Abre os olhos da mãe, abre os olhos do pai, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus, toque-os com o teu poder, leva embora a ansiedade, Pai, leva embora a preocupação, leva embora a insônia, leva embora, Senhor, as perturbações em nome de Jesus e traga a tua presença manifesta, Jesus. É o que nós te pedimos. Tu és o Cristo vivo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nossa fé, Jesus, está em Ti. Amém e amém. A sua fé está em Jesus? Diga assim comigo, minha fé está em Jesus Cristo. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja e quem não compartilhou, compartilhe agora e sela essa palavra profética. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.